Olá a todos, meu nome é Giovana Farias, sou especialista em odontopediatria e mestranda em odontologia pela Universidade Evangélica de Goiás. Hoje a aula vai ser sobre tomada de decisão frente à cárie na dentição decídua. E o objetivo geral dessa aula é capacitar cada aluno a realizar a tomada de decisão clínica frente às lesões cariosas na dentição decídua, com base na avaliação das atividades da lesão, a presença de cavitação, risco à cárie e aplicando os princípios de mínima intervenção em odontologia. Os objetivos específicos da aula são compreender a cárie como uma doença dinâmica e multifatorial, reconhecer a mudança de paradigma na odontologia, identificar e diferenciar lesões de ativas e inativas, avaliar a presença e a ausência de cavitação, classificar o risco de cárie do paciente, aplicar os princípios de tomada de decisão clínica, indicar corretamente as condutas não invasivas, selecionar abordagens minimamente invasivas, diferenciar condutas de lesões profundas, reconhecer situações de necrose ou infecção e relacionar o uso de tomada ao controle da doença. As nossas referências são essas, do Imparato, Odontologia de Mínima Intervenção, Odontologia de Mínima Intervenção do Danilo Duarte e Passo a Passo para as Condutas Clínicas na Odontopediatria. E os livros de referência são esses das capas que eu coloquei aqui embaixo para ficar então mais fácil de vocês reconhecerem as referências. Então nós vamos entender primeiro o que é a cárie. Que a cárie realmente ela é uma doença que ela é mediada por biofilme e modulada pela dieta. É multifatorial e de natureza dinâmica, levando à perda, então, do mineral, né, dos tecidos dentários duros, tanto da dentina quanto também do esmalte. Então, tudo isso que a gente correlacionou à doença está ligado ao acúmulo, então, dessa placa bacteriana nos dentes por conta da má higienização, a exposição frequente aos açúcares, o qual, então, sem o açúcar a gente não tem doença cárie. Então, aquele responsável que chega no consultório falando que a criança não ingere doce, que não sabe o que está acontecendo, pode investigar melhor, porque faz ingestão possivelmente de alguns açúcares escondidos, por exemplo, em biscoitos, bolachas, e os pacientes acham que o doce realmente é balinha fine, né? É o açúcar em si. E também a má higienização, porque comer esses doces não tem problema, não tem problema comer o açúcar, o problema realmente é a má higienização. Se não fizer, vai ter a doença. Então, a gente tem que entender que a sacarose, ele é o único carboidrato que é capaz de mudar essa composição da matriz do biofilme dentário em formação, porque ele é o único substrato enzimático para a síntese desses polissacarídeos extracelulares que nós encontramos no biofilme. Então, essa placa bacteriana, ela só vai começar realmente a formar as lesões cariosas se tiver na composição dela a sacarose. Por isso que a gente fala tanto sobre a sacarose. E todo dente que ele tem uma cavitação, a gente fala que entra na espiral da morte. O que é isso? Então, teve uma cárie hoje primária, então tem uma restauração pequena. Depois já vira para uma cárie secundária, que já é uma restauração maior, de acordo com a profundidade. Também vai aumentando, então, às vezes, essa cavitação por conta de alguma infiltração, por conta de uma fratura, vira uma inlay ou um lay, posteriormente uma coroa, aí já perde a vitalidade desse dente, e todas as vezes que o dente perde a vitalidade, ele fica mais suscetível à fratura radicular, e assim que tem a fratura radicular, a gente precisa, então, de fazer a extração do dente. Por isso que chamamos de espiral da morte. Todo dente que tem uma restauração entra dentro dessa espiral. Então, o que a gente tem que pensar sobre? Que a intervenção inicial, ela é de extrema importância, e quando que essa intervenção ela deve ser necessária. E como que a gente vai conseguir, então, preservar essas estruturas dentárias? Porque não é tirando também todo aquele esmalte ou toda aquela dentina. Tem partes realmente que a gente pode deixar, como a dentina esclerosada, que ela, então, é aquele tecido mais endurecido, realmente não tem uma coloração como a dentina, né, saudável,
mas a gente pode deixar ela ali que não é cárie, não vai ter, então, esse potencial de continuar lesionando o dente, né? Tirando a mineralização daquele dente. Então, hoje a gente tem essa mudança de paradigma, que nem toda cárie ela precisa ser restaurada, como então as lesões de mancha branca. Então, essas lesõezinhas que estão principalmente lá na cervical do dente, a gente não vai fazer um desgaste, uma abrasão. Hoje a gente pode utilizar também da mínima intervenção que nós vamos falar aqui mais para frente, que é, por exemplo, o Icon, que ele é um infiltrante resinoso, principalmente para essas áreas que têm essas lesões de mancha branca, que esteticamente não é bonito e realmente é uma área que está com o esmalte mais fragilizado e é mais suscetível, então, a virar cavitações. Então, o que a gente vai fazer para entender sobre essas lesões? Nós temos que entender a atividade da lesão, se tem cavitação e qual que é o risco desse paciente à doença cárie. A atividade da lesão, nós vamos ter que entender que a cárie ela tem dois processos, de ativação e de inativação. Quando ela está ativa, ela fica opaca e com a superfície rugosa. Para a gente entender sobre isso, tem que jogar um jatinho de ar ali para ver então essa superfície opaca e rugosa. E a gente vai intervir ou, se não, acompanhar. Algumas vezes realmente precisa de intervir, usando os vernizes fluoretados. Já na cárie inativa, ela é brilhante e a superfície é lisa. E a gente não precisa de intervir. Geralmente o paciente pede mais por conta da estética. E aí vai entrar as infiltrações resinosas. Então, esse paciente aqui, por exemplo, a gente tem que pensar que é um paciente que não estava escovando o dente, que tem várias lesões agora na superfície do esmalte, tanto de cavitação quanto de lesão de mancha branca. E aí precisa também não só de restaurar, mas fazer uma mudança de hábito, uma mudança tanto de higiene quanto de alimentação, porque não adianta a gente restaurar e a criança continuar com as mesmas escolhas, no caso, em casa, né? Os mesmos hábitos. Então, a atividade da lesão, no caso de mancha branca, quando ela está ativa. Então, nós já temos evidências que mostram o benefício desses vernizes fluoretados na inativação das lesões de esmalte, tanto na dentição decida quanto na permanente. Aqui falando mais na dentição decídua. Então, os vernizes fluoretados, eles têm uma concentração maior de flúor. A gente passa uma película realmente em cima desse dente. Em consultório eu sempre falo que é como se fosse uma base de unha mesmo para passar em cima daquele dente. E ele fica ali agindo por umas 8 horas. Não pode comer alimentos mais duros, escovar a região durante esse tempo, porque esse verniz vai estar agindo. Então, nós temos algumas marcas, como o Enamelast, o Durafat, que é muito conhecido, e temos também esse da Volco, que atualmente é de aplicação única. Então, cada um desses daqui a gente passa para um paciente. Então, vem a quantidade certinha para a gente passar para um paciente. Já a mancha branca ativa, o que a gente pode fazer? Então, quando já é uma questão de estética, né, na dentição permanente, nós podemos utilizar o Icon, por exemplo, que é um infiltrante resinoso. Esse daqui, principalmente, é usado para as regiões interproximais, que geralmente o paciente não passa muito bem o fio dental, mesmo a gente recomendando, né, essa mudança de hábito de fio dental é muito difícil. Então, o Icon é um infiltrante, é um tratamento que vai ajudar aquela mancha a ficar, então, novamente endurecida, que é como se a gente colocasse a resina dentro daqueles túbulos dentinários e não vai acontecer dela abrir a lesão, porque o paciente precisa melhorar muito o hábito do fio dental entre um dente e outro para aquela lesão não abrir. Já quando tem cavitação, nós vamos então também intervir. Primeiro a gente tem que radiografar para depois intervir. E agora, quando não tem cavitação, quando é só um sulco pigmentado, a gente vai pensar se é realmente necessário tratar. A gente precisa usar uma sonda com uma ponta romba, então ela tem uma bolinha realmente na ponta, que assim a gente não faz microcavitações naquele dente, para saber se realmente é necessário fazer algum selante ou realmente necessário intervir. E além disso, precisa da radiografia para ter a certeza absoluta.
Como que é feito o selante? A gente tem os selantes tanto resinosos quanto ionoméricos, ou se não, pode ser também de resina flow. Aqui em consultório eu uso muito a resina flow, porque eu tenho comprovação científica, né, que realmente ela tem uma maior adesividade e um melhor tamponamento ali daquelas lesões. Então, a indicação desses selantes é restrita apenas para pacientes que realmente estão com essas cáries ativas ou têm um alto risco de cárie, ou já têm uma experiência passada da doença. Então, onde a gente vê que tem aquele selamento, que tem aquela cicatriz, né, no sulco, então a gente precisa pensar se esse paciente precisa mesmo do selante ou não. Nesse caso aqui está evidente que sim, porque tinham cavitações e é melhor a gente intervir agora do que esperar para ver o que vai acontecer. Já no tratamento restauradora traumático, então já precisa ter uma cavidade para a gente então remover todo aquele tecido amolecido que está dentro daquela cavitação. E assim a gente faz uma remoção seletiva do tecido cariado, apenas o tecido que está amolecido. Agora, aquele que já está endurecido, mesmo que tenha uma cor mais escurecida, a gente não vai utilizar. E para essa técnica, a gente é utilizado o cimento de alta viscosidade, que ele é manipulado, né, esse siva, esse ionômero, e colocado dentro da cavidade. É muito utilizado também para pacientes especiais por não utilizar o motorzinho, né, a caneta de alta rotação, por não ter um passo a passo longo também. Então a gente utiliza muito em pacientes especiais ou até mesmo em ações na comunidade. Já as restaurações podem ser feitas também com ionômero de vidro ou resina composta. Atualmente a gente também utiliza a remoção seletiva do esmalte. As restaurações com sieve convencional, elas apresentam um maior risco de falha do que as com sieve modificado por resina e resina composta. Em consultório, eu também prefiro utilizar o sieve modificado por resina, por ser também uma técnica que é mais rápida. Então, não precisa ficar esperando o tempo de presa daquele ionômero. A gente fotopolimeriza ele e ele fica endurecido como uma resina convencional. E as resinas, né, que também são ótimas para esse tipo de restauração, ainda mais quando são restaurações maiores. Tanto é que hoje nós temos as resinas também book fill, que a gente coloca um incremento maior. Aqui está um passo a passo de como é feito, então, a restauração em resina. Então, foi feito o diagnóstico da lesão, radiografado, depois a gente faz a remoção seletiva desse tecido cariado, ataque ácido, apenas em esmalte, que é o ataque seletivo. Na dentina é aplicado, então, o adesivo, feito também o evaporado solvente com jatinho de ar, coloca a resina e fotopolimeriza. Poderia também ter sido com ionômero aqui, tanto o de modificado por resina quanto o convencional. Já para as lesões mais profundas, nós temos que pensar se ela tem exposição ou se ela não tem exposição. Vamos começar primeiro falando sobre a sem exposição. Então, sem exposição, a gente vai fazer essa remoção seletiva e restaurar. Pode restaurar também com qualquer material, sieve modificado por resina, ou se não, resina composta. Já com exposição, nós podemos, quando não tem a infecção ainda, a gente faz uma pulpotomia, que é a retirada apenas da parte coronária dessa polpa, e ali naquele local a gente vai colocar, então, a pasta de... A gente vai colocar a pasta de hidróxido de cálcio apenas naquela região onde a gente removeu a polpa coronária. Lembrando que aqui a polpa ela tem que estar consistente mesmo. Na hora que a gente corta ela, tem que cortar apenas aquele pedaço. Ela não pode ter um sangramento excessivo e também não pode estar se desfazendo. Realmente ela tem uma consistência ao corte. Já nessa parte, quando tem infecção, então já tem fístula, já tá com dor espontânea. Então, nesses casos, a gente tem que fazer a pulpectomia, que é o tratamento endodôntico, e depois restaurar. Ou, se não, a extração, principalmente de dentes descidos, que a reabsorção dessa raiz, ela acontece de forma muito rápida.
E quando já tem menos de 2/3 da raiz, a gente não pode mais fazer o tratamento endodôntico e a opção realmente é a extração. Outra parte que a gente também pode utilizar, principalmente na odontopediatria, quando esses pacientes eles não são colaborativos, então para a gente fazer o tratamento em outro momento, é o diaminofluoreto de prata. É utilizado também muito em pacientes especiais e em pacientes geriatras. Então ele é usado para paralisar essa doença, que é a cárie, e a gente vai utilizar através do flúor essa paralisação. Então é o flúor juntamente com a prata, porque o flúor ele vai remineralizar a estrutura dentária e a prata vai fazer a morte realmente dessas bactérias. E assim a gente consegue então a inativação da lesão. Pode deixar aberto assim essa cavitação? Pode, não tem problema. Mas tem que fazer uma higienização correta aqui da região, senão ativa novamente. Desde que tenha, então, um biofilme em cima daquela superfície e não tenha higienização, a gente vai conseguir, então, ter novamente a ativação da doença. Então, sempre que fazer diaminofluoreto de prata, tem que orientar os responsáveis quanto à mudança de hábito também, porque se não mudar, não adianta. E futuramente pode restaurar. Uma das desvantagens do diamino é realmente esse escurecimento, né, da cavidade, que geralmente muitas pessoas não gostam por conta realmente da estética. Então, a gente utiliza também muito para as restaurações interproximais. Então, aqui já era uma lesão que, se a gente fosse curetar ou fosse realmente passar uma broca, poderia ter uma exposição pulpar. Então, às vezes a gente prefere paralisar a doença e restaurar aquela cavidade posteriormente, ou pode deixar aberta, como eu falei para vocês, desde que tenha uma higiene muito boa. E outro fator que nós temos que pensar é o risco à cárie. Então, a cárie ela não vai desenvolver sozinha. Então, tem pacientes que têm realmente maior risco à cárie, por exemplo, quando estão fazendo um tratamento oncológico de radioterapia na região de cabeça e pescoço. As glândulas salivares, elas diminuem a produção de saliva, por isso que a gente tem que acompanhar esse paciente para, vamos dizer que repor essa saliva, né, com a saliva artificial, utilizar uma pasta, às vezes que tem uma concentração maior de flúor. Então, nós temos que pensar nesse paciente como um todo, não só como um dente. Então, para pacientes que têm um alto risco à cárie, a abordagem ela tem que ser mais incisiva. E já pacientes que têm baixo risco, a gente é mais conservador, principalmente na parte dos selantes. Então, a decisão não vai ser realmente só sobre o dente, mas sobre o paciente. Então, a gente tem que realmente fazer uma anamnese muito bem feita, para ter certeza que esse paciente ele não vai ter um risco alto à cárie, que aquela lesão ela não vai se desenvolver, principalmente pensando lesões de mancha branca e também selamento biológico. Então, os objetivos da nossa aula eram compreender a cárie como uma doença dinâmica e multifatorial, que foi o que a gente entendeu, reconhecer a mudança do paradigma da odontologia, que hoje a gente não vai curetar todo o tecido que está ali, a gente cureta realmente só aquele que está amolecido, a gente trabalha com odontologia de mínima intervenção, identificar sobre as lesões ativas e inativas, então lesão ativa, manchas opacas e rugosas, lesões inativas brilhantes e superfície lisa. Avaliar a presença e a ausência de cavitação, principalmente com aquela sonda romba, com a pontinha romba, para a gente não fazer microcavitações a mais. Classificar o risco à cárie do paciente, então fazer uma anamnese muito bem feita, entender como que é a dieta daquele paciente, se faz a escovação direitinho, instruir sobre as técnicas de uso da escova, de pasta de dente, de fio dental. Sei que às vezes a gente acha que isso é um pouco desnecessário, que todo mundo sabe, mas para a gente que está dentro da realidade da academia, né, dentro de uma faculdade de odontologia, para a gente pode ser banal, mas muitas das vezes para as pessoas que estão fora não é. Aplicar os princípios de tomada de decisão clínica, indicar corretamente as condutas não invasivas, como o do ICON, selecionar as abordagens minimamente invasivas, diferenciar condutas para as lesões profundas, reconhecer situações de necrose ou infecção, então o tratamento aqui vai mudar, principalmente nessa dentição decídua, necrose, realmente tratamento endodôntico, ou se não, remoção
do dente, né, exodontia. E já de infecção ali na região, realmente que ainda não chegou até a polpa, mas já está tendo sintomas dolorosos quando morde alguma coisa, quando entra alguma coisa na cavitação, a gente ainda tem como fazer a pulpotomia. Relacionar o sucesso do tratamento ao controle da doença. Aqui está um esqueminha de como que a gente vai tomar essa decisão na dentição. Aqui está permanente, mas é na dentição decídua. Tem aqui um QR Code para vocês escanearem também e ter acesso a essa tomada de decisão. As nossas referências, novamente, que é do Imparato Anuário de Odontopediatria Clínica, Odontologia de Mínima Intervenção, a Odontologia de Mínima Intervenção do Danilo Duarte, o passo a passo para as condutas clínicas na odontopediatria. E muito obrigada.